Imagina que você está aí sentado na sua cadeirinha ou deitado na sua cama, confortavelmente, e aí você recebe uma missão que você tem assim um baita problema nas mãos, e você precisa abandonar tudo, sair da sua cadeirinha, da sua cama agora, para resolver esse problemão. E olha, detalhe, não foi nem você, nem seu filho, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu amigo, nem alguém da sua cidade que gerou o problema. O problema foi gerado por outras pessoas, até fora aqui do Brasil. Será que você está disposta ou disposta a se sacrificar por algo assim? Então, né? Foi um resuminho que eu fiz aqui para esses 3 livros aqui, que são O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Aqui nesse canal a gente fez uma série de livros descobrindo Tolkien, porque apesar de eu estar lendo já sobre Tolkien há algum tempo, eu nunca li a obra do próprio Tolkien, e aí comecei pelo Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, essa obra que é muito conhecida, já tem um grupo que é o chamado fandom, muito fã, tipo Star Wars, tipo GOT, Game of Thrones, né? E com o Senhor dos Anéis, o que eu percebi é que existe também uma espécie de comunidade acadêmica de muitos estudos da própria filosofia do Tolkien, o que me ajudou muito a penetrar nessa primeira leitura. Então eu fiz uma seleção de alguns assuntos que me chamaram a atenção nessa primeira experiência e vim aqui compartilhar com vocês, e você que está assistindo pode participar desse vídeo. Deixa aqui nos comentários como foi a sua primeira experiência com O Senhor dos Anéis, com a trilogia dos livros do Senhor dos Anéis, ou se vocês assistiram aos filmes. Me conta aqui nos comentários quais os assuntos do Tolkien, relacionados ao Tolkien, que mais mexem com você lá dentro. Começar falando dos heróis. O Senhor dos Anéis tem heróis de vários tipos. A gente vai entrando na cabeça e no fardo de vários personagens. Os primeiros são os hobbits, então a gente tem Frodo, Sam, Merry, Pippin. Eles não são heróis comuns, eles são humildes, eles são simples, eles não são poderosos. Normalmente nas histórias de fantasia a gente tem heróis poderosos. Poderosos temos o Gandalf. E aí a gente tem também o Aragorn, que já é aquele estereótipo assim de guerreiro. Repara, esses 3 são, acho que, os principais, né? A gente vai passeando muito por meio deles. Eu aprendi com o pessoal que estuda aí o Tolkien, dos artigos que eu li, que O Senhor dos Anéis é uma obra chamada hobbitocêntrica. Então realmente a gente tá sempre vendo essa história aqui pela ótica dos hobbits. O bacana que me chamou a atenção quando eu conheci a história pelos filmes, e eu não consegui entender, mas lendo o livro e também lendo os textos, eu acho que eu consigo acompanhar o raciocínio do Tolkien, o que o Tolkien pensa. É uma espécie de filosofia mesmo do porquê que o Gandalf, que é tão poderoso, e a gente sente o poder do Gandalf logo nas primeiras páginas que ele aparece. Como que o Gandalf não pode resolver a situação do anel? E isso é uma das coisas que me chama mais a atenção, porque a gente tem Aragorn, que é um guerreiro muito forte e que tem que corrigir, ele se vê movido para corrigir, ele, com a culpa dos seus ancestrais que causaram de certa forma tudo isso. O Gandalf também causou tudo isso. Eu não li outros livros do Tolkien, esse é o primeiro, tá? E todos nessa grande aventura, hobbits, Gandalf e Aragorn, vão operar para resolver essa situação. Então ele não centraliza aquela coisa do gênio, do magnífico e do herói, o que eu adoro. Guerra moral versus guerra física. A aventura aqui, todos os dilemas, os perigos, os confrontos, eles são também colocados sob o ponto de vista da mente, que é bacana. Porque a gente tem guerras físicas, então existe uma força física, mas esses personagens
que eu falei aqui, outros que vão acompanhá-los, eles vão viver uma batalha mental também. Outro ponto interessante, aqui no Retorno do Rei, que é o terceiro, né, o volume final, as histórias de aventura, normalmente, você tem assim, aquele evento que resolve tudo, e aí depois a reorganização do ambiente, né? O bem venceu, pensar em Star Wars, né? O bem venceu. A reorganização daquele ambiente acontece de um jeito muito rápido. As novelas têm muito isso. As soluções acontecem de um jeito muito rápido. E a gente tem, assim, como auge a grande batalha. Os filmes, acho que é isso, né? Você tem o anel é destruído, a batalha termina e as coisas são resolvidas rapidinho. Mas para minha surpresa, quando eu fui ler O Retorno do Rei, não é isso, né? Você tem essa parte grandiosa de destruição do anel, só que a gente ainda tem as consequências disso tudo que esses personagens carregaram. A gente consegue ver na pele deles que não teve nada de grandioso também somente, né? Eles vão por um sacrifício, que é muito bonito. Mas não, isso não carrega algo como pra gente pensar, puxa, que maravilhoso, foi tudo, eles venceram e ótimo. Não, eles carregam também a dor, porque uma guerra não é algo, ai, maravilhoso. Não, elas trazem dor e sofrimento e sequelas. Escutei muitas vezes aí na internet, há muito tempo já, era que como que a obra do Tolkien não aborda muito temas ligados a mulheres, né? Tem os personagens, né? Para o mundo que ele criou, os personagens são eminentemente masculinos. Mas assim, eu achei as mulheres, até porque eu li estudos também sobre as mulheres, as personagens femininas de Tolkien são muito interessantes, sim. E as mulheres fortes para Tolkien e essa construção a construção dessas mulheres, ele se apega a algo que eu acho muito bacana, que elas não são fortes pelo fato delas realizarem ações que nesse mundo aqui da Terra-média são realizadas por homens, né? E que na nossa ancestralidade, aí nós aqui agora pensando no nosso mundo, né? Que foram o tempo todo realizadas por homens, como guerras. Então, mas as mulheres necessariamente fortes não são essas que são másculas, que têm características masculinas e que são fortes e vão para a guerra. Apesar da gente ter o dilema, eu vou chegar lá, de ir para o que realmente as coisas estão acontecendo, que vão salvar tudo que são as guerras ou não. Então, a mulher forte é a guerreira, ok? Pode ser a guerreira, mas a mulher forte pode ser também o papel importante de proteger os desvalidos, as pessoas que estão com alguma deficiência física, as crianças, de conduzir essas pessoas também. E outra coisa, a gente sabe que Tolkien é descritivo, né? Tem isso. As palavras que Tolkien usa para descrever as mulheres fortes com uma beleza e partindo de características femininas, é algo também peculiar. E aí eu acho que eu vou colocar, representando assim, teve duas que a Elwyn e a Galadriel. Mas a Galadriel foi bem pouquinho, né? Assim, mas uma cena que eu não vou esquecer. E a Elwyn acho que a minha preferida. E aí, na Elwyn, que eu acho que o Tolkien usa para trabalhar esse aspecto do que é ser forte para a mulher. Porque a Elwyn, inclusive, ela vai se provar capaz de fazer tudo. E a Elwyn tem uma idealização muito forte no Aragorn, porque nesse mundo, o que realmente, nesse momento da Guerra do Anel, está sendo importante é essa luta externa, para fora da casa, de dentro de casa, né, dessa proteção doméstica, que tem sim a sua força, mas o que está sendo mais relevante é a luta externa. A idealização da Elwyn sobre o mundo exterior é a idealização, pelo menos eu achei, tá? Opinião de leitora comum, tá? Idealização de Madame Bovary. Esse vídeo virá. Veja se você tem escrito, porque virá esse vídeo. Eu estou preparando. E tem uns diálogos aqui, Tolkien e Madame Bovary. Aliás, Madame Bovary tem diálogos com um monte de coisa.
o diálogo, o encontro da Elwë com o Aragorn, eu acho que é daqueles que dá, talvez aqui a gente poderia fazer um vídeo de 1 hora falando sobre ele. Quando ela, momento que eu acho incrível, quando que ela tá se percebendo que ela quer ir pra guerra externa, ela quer sair de casa. Conversa muito com o feminismo, que tanto a gente fala aqui hoje, né? E ela não entende por que ele também tá partindo para uma estratégia para o lado de fora, né? E o senso de dever. Então, Aragorn, disse ela, por que vais tomar essa estrada mortífera? Porque devo, respondeu ele. Só assim poderei ver alguma esperança de desempenhar meu papel na guerra contra Sauron. Não escolho trilhas de perigo, Elwë. Se eu fosse aonde mora meu coração, eu estaria agora vagando longe, no norte, no belo vale de Valfenda. Porque ele, na verdade, o amor dele é a Elwë, né? E ela vai dizer pra ele que ela não é uma donzela. Olha só, gente, isso tem um pouco no Guerra dos Tronos. E mais tarde é quando ela vai dizer assim: todas as tuas palavras só querem dizer és uma mulher e teu papel é da casa. Sei cavalgar, sei empunhar a lâmina e eu não temo nem a dor nem a morte. E o que teme, senhora? Uma gaiola, diz ela, ficar atrás das barras até que o costume e a velhice as aceitem e que toda oportunidade de fazer grandes feitos tivesse ido além da recordação ou do desejo. E também aqui acho que esse livro também se tornou o meu preferido. Tem essa parte da Galadriel, poder de como que ela ia tomar conta de tudo, e o Boromir, né? O que acontece com o Boromir e o tal maniqueísmo que falam da obra do Tolkien. Bem, é fato que a obra do Tolkien traz um cansaço, e eu acabei fazendo um vídeo aqui que durante a leitura eu fui pegando as dicas que eu fui coletando aí pelos textos e coisas que eu li. Toda essa lista de referências tá no vídeo, que eu ajudo quem tiver com vontade de adentrar no mundo Tolkien, mas sinta um medo, um receio e tenha até enfrentado dificuldades, como eu comentei, que eu tentei ler lá atrás e não consegui. Então tem essas dicas já aqui no canal. E sobre essa parte do cansaço, esse cansaço ele não aconteceu comigo dessa vez, nessa leitura que é do Sociedade do Anel, como lá atrás, que eu parei logo na Sociedade, mas Retorno do Rei e As Duas Torres foi difícil. Algumas partes foram maravilhosas, foram dinâmicas, mas outras, era como se eu estivesse lá. E acho que o autor quer isso, né? A gente tá sentindo o peso deles que estão nessa aventura. Como eu disse no começo do vídeo, a gente tem a guerra exterior e a guerra interior. Então, esse maniqueísmo, ele é muito confundido, que o personagem é maniqueísta, quando na verdade são as ideias, né? Essa fronteira de bem e mal é que está definida aqui. Mas os personagens são complexos porque eles têm as suas falhas e eles oscilam entre o que eles querem ser e o que eles são, e com as suas culpas e suas angústias. E eu, como eu sou fruto aí do século 20 e 21, acho que, como também muitas pessoas têm essa dificuldade de poder entender, e esse é um livro que acho que merece leituras, releituras, não é à toa que tem gente que estuda muito ele, porque é especial realmente o que o Tolkien faz. É a lógica uma palavrinha aqui, talvez, não sei se já banalizou o uso dela, mas é o tempo. O tempo, acho que é uma chave para a gente compreender, além de coisas, sei lá, filosóficas da vida, mas também para a gente compreender como está sendo a nossa sensibilidade, como está sendo a nossa capacidade de compreender alguns estilos de leitura. Virginia Woolf, por exemplo, que eu estou lendo agora, eu estava pensando sobre o fator tempo nas obras da Virginia. Esse tempo não é o tempo nosso do século XX, do século XXI, seja você milênio. Se você está aqui assistindo esse vídeo a partir dessa data que eu estou publicando, acho que você vive desse mesmo dilema que eu, que é buscar principalmente eu que tenho lido também com essa coisa da ansiedade, né? Buscar
compreender como que essa lógica e essa acessibilidade desse texto não está dentro das nossas mensagens de WhatsApp, do Instagram, do TikTok. E daí também eu vi um estudioso falar da nossa dificuldade também de ter compreendido a série, né? Como a forma de olhar a série na lógica dessa pós-modernidade, de que é o que vale, eu vou olhar se a faca estava no lugar certo, eu vou olhar se está acontecendo alguma coisa. Tem momentos aqui que o grupo está viajando nas leituras, né? O grupo está viajando e o tempo está passando e não está acontecendo nada, mas é pra gente sentir exatamente isso, né? Que nessa história fictícia o autor criou. Somos agitados? Queremos tudo dinâmico? Queremos vídeos curtos, tudo curto? Rápido? Que a gente quer quantidade? O filósofo Gil Lipovetsky, nesse livro aqui, O Império do Efêmero, eu comentei com ele sobre ele no Vida de Leituras, 2022 e 2023. Vou deixar link para vocês. Comentei um pouquinho mais para ele, mas tem uma parte do livro quando ele fala sobre a compreensão dele na nossa sociedade atual, que ele diz assim: a nossa sociedade hoje, ela é mais informada, porém mais instável. Somos mais abertos, porém mais influenciáveis. Somos menos extremistas, mas somos mais dispersos, mais críticos e também mais superficiais. Acho que o desafio de ler Tolkien e acompanhar qualquer obra do Tolkien, né, passa muito por essas compreensões das nossas sensibilidades. Acho que é isso. Até o próximo vídeo.